E aí, como é que funciona como é que te designaram pra isso? Você pediu pra ser? Eles sabiam que você foi lutadora de karatê, né? Karateka. Sim. Na Unique, quando você vai entrar lá, você passa por um processo seletivo, que dura normalmente 2 dias, assim, e nesse processo seletivo ele mostra como que funciona a Unique, pra você já ver se você se adequa a isso ou não. E antes de você fazer esse processo, você manda seu currículo e manda as modalidades que você tem interesse em trabalhar. Então, quando eu fui me candidatar para trabalhar na Unique, eu me candidatei para a modalidade do U-Fight, até porque é uma modalidade que eu cresci, eu fiz a faculdade de Ciências do Esporte por conta disso, por ter sido karateca, por estar no meio. Seleção, irmão! O negócio é louco! Exatamente, por ter participado da seleção. Então foi uma coisa que estava presente na minha vida. Então trabalhar com o U-Fight já era algo que eu queria muito. Me candidatei pro U-Fit para elas, que é um treinamento funcional, só que só para mulheres. Então trabalha... Legal. Só realmente a parte que a mulher quer, porque a mulher quer coisa, né? Quer trabalhar perna, glúteo, não quer trabalhar tanto o braço, o abdômen. Então é um treino realmente voltado pra mulheres. Mas esse, por exemplo, fiquei curioso. Tem um papo com as alunas ou meio que já é um proposto assim? Elas sabem, quando elas estão entrando, elas sabem que é desse jeito e vão pra cima? Não, tem um papo com as alunas. Tipo, elas já sabem que é um treino só pra mulheres, então... É um treino que não tem homens, até porque tem muita mulher que às vezes tem vergonha de treinar com homem e tudo. Então é um espaço que é só delas mesmo. Por isso que no U-Fit nem os professores são homens. Então todas as professoras do U-Fit são mulheres, para trabalhar realmente com mulheres. E é aquele espaço onde a mulher descontrai, a gente dá as aulas. Mas não é que a gente, não vai trabalhar braço. Não, tem treinamento de braço, mas a gente vai trabalhar realmente aquilo que elas mais gostam. Então, que é perna, que muitas vezes é o tchauzinho aqui de baixo. Então já é um treino mais focado pro que elas querem. Uhum. E aí, quando eu me candidatei para essas 2 modalidades. E aí, quando eu entrei na Unique, a gente participou de todo o processo seletivo, tudo. E aí, quando eles falaram, não, você conseguiu, você vai ser contratada. Aí eu tive que acompanhar 5 aulas do U-Fight, fazer as aulas, porque, por exemplo, dentro de estúdio, eu não sei como funciona os outros, mas dentro da Unique, eles prezam muito por isso. Não tem como você cobrar dos seus alunos, sendo que você não faz isso. Então, se eu sou uma professora de fight, no mínimo, eu tenho que treinar fight. No mínimo, eu tenho que saber os movimentos. No mínimo, eu tenho que estar atualizada sobre o mundo do fight. Tem uma expertise, né? Exatamente, no mínimo... Ser uma autoridade ali. Exatamente, porque querendo ou não, isso em todo lugar. Tipo, o aluno vê o professor como um exemplo. Como aquela pessoa, tipo, eu quero ser igual a ele. Então, no mínimo, eu tinha que ao menos saber um pouco do fight. Então, eu participei de algumas aulas como aluna, analisei outras, pra aí sim eles contratarem e falarem, não, agora tá, essas suas aulas, essa sua grade de aulas, você pode esse horário, tal horário. Aí fechamos minha grade de aulas e aí comecei a trabalhar com o U-Fight e com o U-Fit. Agora, saindo um pouquinho das perguntas mais óbvias. Não saindo, mas eu quero saber mais a sua opinião pessoal. Você acha que é primordial essa vivência, assim, pra você ser um professor 5 estrelas, como você disse aí? Acredito que sim. Principalmente nas modalidades, por exemplo, do U-Fight, do U-Cross, que são modalidades que você precisa saber mais específicas, que são modalidades que você precisa saber como funciona o mundo do CrossFit. Porque, querendo ou não, o CrossFit tem movimentos que é muito igual o movimento que a gente faz, mas que no CrossFit tem outro nome. Então, você precisa saber como funciona um CrossFit, você precisa saber como funciona um fight. Porque, por exemplo, lá dentro da Unique, a gente não trabalha só com uma modalidade de fight. Então, por exemplo, não é uma aula de Muay Thai. Não, é uma aula de fight. Então, dentro dessa aula, você vai trabalhar várias artes marciais. Dentre elas, Muay Thai, Karatê, Taekwondo. Então, você precisa estar atualizado das coisas. Você precisa saber pelo menos um pouquinho. Você não tem um específico necessariamente. Exatamente. Né? Lógico que, por exemplo, as minhas aulas, eu tento trazer um pouco para a modalidade que eu mais sei, que é o Karatê. Mas eu também, nas minhas aulas, coloco movimentos do Muay Thai, coloco movimentos do boxe, coloco movimentos de outras modalidades. Então, você precisa saber sobre o treinamento, você precisa saber como funciona, por mínimo que seja, pelo menos uma aluno. Os outros professores são de qual? É karatê também ou é de judô? Não, aí os outros é a Júlia,
que é do Muay Thai, e o Iago, que também são do Muay Thai. Os dois são do Muay Thai, mas aí tem o Aaron, que é o dono da academia, que ele também dava as aulas do Fight, que também é do Karatê. Então, e o mais legal é que lá a gente senta e conversa. É isso que eu queria saber, se tinha essa troca pra você, por exemplo, conseguir passar alguma coisa mais pro Muay Thai. Sim, tipo, quando a gente resolveu reprogramar como funcionaria o Fight, a gente colocou que o Fight teria uma periodização dentro do Fight. Porque antes era muito assim, não que seja errado, mas cada professor montava a sua aula. Hoje continua sendo assim, então eu tenho total autoridade para montar a minha aula do Fight, mas baseada na periodização. Então, por exemplo, na segunda eles vão ter que aprender tal movimento, ou na terça tal. Então, dentro dessa periodização eu posso montar a minha aula.